Caros irmãos e irmãs, a liturgia de hoje fala dos nossos medos e nos previne sobre os obstáculos que os discípulos de Jesus enfrentarão ao testemunharem o seu nome para o mundo. Jesus sempre alertou bem seus discípulos das provações que teriam neste mundo, sejam elas vindas dos homens, sejam elas vindas de outras circunstâncias. Jesus alertou seus discípulos sobre as incompreensões e as perseguições que eles sofreriam, mas sempre os encorajou a não ter medo de falar, de proclamar o seu nome e a verdade por ele revelada. A primeira leitura relata o sofrimento e a perseguição sofridos pelo profeta Jeremias. Mesmo aqueles que se diziam seus amigos tramavam contra ele, observando suas falhas, esperando que ele cometesse algum engano. Mas o Senhor esteve sempre ao seu lado, encorajando-o para que fosse firme. Jeremias sempre entregava os seus perseguidores nas mãos do Senhor, para que se cumprisse a sua justiça. O sofrimento de Jeremias, irmãos, nada mais é do que o sofrimento de todo aquele que quer ser fiel a Deus. Quem for fiel à palavra, a Jesus e à sua igreja, será incompreendido, perseguido, rotulado de retrógrado, atrasado, será ridicularizado. Mas em resposta a todos esses ataques, Jesus nos dá uma palavra no Evangelho de hoje. Não tenhas medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. De fato, não podemos ter medo de viver os valores do Evangelho, de se declarar católicos praticantes. Não devemos ter medo de defender a vida em qualquer circunstância. Não devemos ter medo de sermos contra o aborto, embora muitas pessoas, e até católicos, nos repreendam por isso. Não devemos ter medo de nos posicionarmos em questões de fé e moral. Não devemos ter medo de defendermos a família tradicional, gerada a partir da união de um homem e uma mulher, e de denunciar os arranjos de uniões que não configuram a verdadeira família desejada e criada por Deus. Não podemos ter medo de expressar nossa fé através de nossas devoções e símbolos religiosos, mesmo quando o Estado quer impedir que expressemos essa fé publicamente. Não podemos temer os ataques contra a Igreja que querem desmoralizar o cristianismo através dos meios de comunicação, nas universidades e pela sociedade em geral. Não, irmãos, como cristãos, não podemos nos calar e aceitar tudo passivamente e covardemente. Nós somos a Igreja de Cristo e a Igreja não pode se calar diante dos inimigos do Evangelho. Jesus nos diz para proclamarmos sobre os telhados e falarmos à luz do dia tudo o que ele nos ensina. Com amor à verdade, a Igreja deve fazer ouvir a sua voz, quer ela agrade ou desagrade os homens, quer aceitem ou não. Jesus diz para não temermos os que nos ameaçam com palavras, ofensas, calúnias, ou mesmo com a morte. Só há uma coisa que Jesus diz que devemos temer: aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno, ou seja, o inimigo de Deus, o tentador, o pai da mentira, o sedutor que leva muitos homens e mulheres ao pecado e à morte, o demônio. É ele que instiga os homens ao pecado. É ele que engana os filhos de Deus com promessas fáceis e sedutoras. É ele que faz o homem duvidar da bondade e do amor de Deus, fazendo com que ele não confie mais em Deus e se afaste de Deus. É ele que mente e leva os filhos de Deus a duvidarem até mesmo da Igreja. É a ele que devemos temer, porque ele leva o homem ao pecado, e o pecado leva à morte. Temos que temer o pecado, porque é a única coisa que pode nos separar do amor de Deus. É a única coisa que mata a alma. Ainda que sejamos mortos por causa do Evangelho, estaremos vivos para o Senhor. Ainda que sejamos humilhados pelos homens, seremos exaltados pelo Senhor. Mas se deixarmos o pecado tomar conta de nossas vidas, estaremos mortos
espiritualmente e longe da graça de Deus, longe da salvação. Porém, o Senhor não desiste de nós. São Paulo diz que a transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem superior que a graça de Deus se derramou em abundância sobre nós, através de Jesus Cristo. Nós todos estamos aqui em nossa existência terrena, em busca dessa graça. Estamos aqui, irmãos, para testemunhar essa graça, para dizer que essa graça supera todo o mal e pecado existentes no mundo, para dizer ao mundo que essa graça de Deus nos resgatou do pecado, que não estamos mais sujeitos ao pecado. Estamos aqui para nos declararmos a favor de Jesus diante dos homens. Temos que ser corajosos para não negar Jesus diante dos homens. O Senhor Jesus nos exorta a vivermos com coragem, com coerência e com amor a nossa fé. Não podemos desanimar, não podemos ter medo. Nada nos separará do amor de Deus, nos diz São Paulo. O Senhor jamais nos abandonará, porque nada acontece neste mundo sem o seu consentimento e sem o seu conhecimento. Para o mundo que não crê em Jesus, o cristão parece um derrotado, mas para aquele que crê, o cristão é um vitorioso, porque luta contra o pecado, porque luta por Jesus e pelo seu reino, porque luta pela verdade, e a sua vitória já está assegurada pelo Senhor Jesus. A Ele honra, glória e louvor por todos os séculos dos séculos. Amém. Que o Senhor vos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.